Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Aqui é a Fabiola Silva. Aqui é a Babi. Ok, Stephanie Moura. Hoje nós vamos gravar o quinto episódio do nosso podcast Histórias que se Conectam. Hoje nós vamos estar falando para vocês sobre pactos, contratos e acordos. Pactos, contratos, acordos. É, isso mesmo. Antes da gente começar a gravar, eu fui no Google, dei uma Googleada só para a gente ter uma noção do que é que aqui na matéria fala sobre isso. Então, no Google, fala que acordos, pactos, é aquilo que duas pessoas firmam entre si ali, algum juramento sobre isso. Mas que na matéria, além da matéria, também no plano espiritual e no plano energético, isso pode ir muito além e pode trazer várias consequências sobre isso. Não é, Babi? Sim. E aí é um buraco que é muito mais embaixo e é uma conversa que é muito abrangente a gente falar sobre isso. E eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, por exemplo, nas minhas redes, muitas pessoas se pegavam nesse exato lugar do tipo, meu Deus, então eu tenho esse pacto, eu tenho esse acordo que eu já finquei aqui, que eu já firmei com a espiritualidade. Um exemplo que eu gosto de dar aproveitando aí do mês dos namorados, é a questão dos relacionamentos, que é muito comum a gente se desentender em algum relacionamento, e aí, quando a gente consegue aquele trauma de estimação, a gente se coloca no lugar de fazer alguns pactos, que é eu nunca mais vou me envolver com ninguém dessa forma, eu nunca mais vou passar por isso aqui, eu nunca mais. E essas falas geralmente remetem a gente a alguns acordos espirituais que nós fazemos, e depois isso reverbera na nossa vida do tipo, poxa, depois daquele relacionamento lá atrás, não consegui mais me relacionar com ninguém. Será que você não tem algum acordo que você firmou espiritualmente, onde você prometia para você mesma que você não ia mais se submeter àquele tipo de coisa? E aí, né, a gente está sujeito a todo tipo de experiência quando a gente está por aqui. Então, tem a Isso. possibilidade de você estar vivendo aí algum pacto, contrato, acordo que você tenha feito. É muito comum também aquela questão dos pactos de pobreza, né, meninas? Eu tenho vários na minha cabeça. É, Não, posso- Só deixa eu falar, só para não sair muito do assunto, qual que é a diferença dos pactos espirituais, contratos e acordos? Como disse a Fabíola, também deu uma... Na verdade, meu amigo aqui da inteligência artificial me ajudou, mas para a gente ser claro e para as pessoas entenderem, porque às vezes a gente fica perdida, né? A gente não sabe o que significa, porque parece tudo a mesma coisa. Na verdade, no final tudo é a mesma coisa, mas existem algumas diferenças, né? Então, os pactos espirituais é um pacto onde é um acordo solene entre a pessoa e uma entidade espiritual, como uma divindade, espírito que guia ou força cósmica, né? Então, esses pactos podem envolver aí compromissos, obrigações, promessas mútuas, os contratos espirituais. Eles são acordos estabelecidos em níveis mais profundos de consciência, e durante essas experiências espirituais, eles podem ser considerados acordos pré-natais, em que uma alma concorda em enfrentar certas experiências ou desafios encarnados na Terra. Mas basicamente até a gente traz isso de outras vidas também, né? Sim. Acordos espirituais podem ser entendidos como alinhamento entre uma pessoa e o universo, energia cósmica ou plano divino. Esses acordos podem ser buscados através de práticas espirituais, meditações, orações rituais, e pode envolver uma intenção mútua para alcançar determinados objetivos, como paz interior, cura, iluminação ou conexão com o divino. Só trouxe isso para a gente entender um pouquinho como cada um funciona, porque às vezes a gente fala tudo de uma vez e a gente não sabe o que que é, né? Mas pode falar, Fabiola. não, é porque, como a Babi estava falando, esses pactos, né, e eles podem ir em vários pilares da nossa vida, né, em várias áreas, né, e um que eu peguei agora, há pouco tempo agora, foi a questão do trabalhar para mim, né, trabalhar e eu ser a minha empresa, né, que eu não conseguia desenvolver, não conseguia, né, vocês que estão me acompanhando sabem da história da call center, né, nós temos aí a velha call center que ficava vindo, né, porque ela queria o tempo todo estar aqui, ter essa segurança, mas que no fundo, quando a gente foi aprofundar em terapia, em sessões, a gente viu que na verdade era um pacto que eu fiz quando eu tinha em torno de mais ou menos uns 12 anos, numa situação que eu vi passando, que eu tomei como verdade minha,
E aí eu falei, nunca vou trabalhar para mim. Então, enquanto eu não desfiz esse pacto, enquanto eu não liberei essa energia, enquanto eu não liberei aquilo ali, eu não consegui fluir, eu não consegui trabalhar. Então, que às vezes esses pactos, né, que a gente faz também muitas das vezes inconsciente, porque a gente toma como verdade aquilo que a gente vê do outro, né? Isso também vai estar na nossa energia. Não é porque eu tomei aquilo que é do outro para mim que o pacto não tem validade, que o acordo não vai ter validade, porque ele tem. Ele fica lá guardadinho e na hora certa ele vem e te cobra. Daqui você não pode passar. Então, isso é um ponto de observação muito importante, porque em qual área que a nossa vida não está fluindo? Porque nessa área onde a vida não flui, provavelmente a gente tem muitos pactos, contratos e acordos E destas e de outras realidades, né? Sim. Então, isso foi um grande aprendizado, ter esse olhar para isso. Isso Eu do... vou falar, Fala, Fabi. quem Não, eu ia vai? falar que. Não, eu ia falar só que, pegando o gancho da Fabíola, que quando eu saí do banco, eu coloquei e falei pra mim, eu nunca mais vou trabalhar com vendas. E aí eu tava falando que eu ia nunca mais trabalhar com vendas, querendo falar do banco, mas eu generalizei. E mesmo a gente trabalhando como terapeuta, a gente tá vendendo o nosso serviço ali. E aí eu tive que desfazer um monte de contrato que eu fiz comigo mesma, por falar que eu nunca mais ia trabalhar com vendas. Está cancelado, 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 universo. Vai, Babi. Não, esse olhar, né, de quem faz esses acordos é um olhar da dor, muitas vezes, né? Em que a gente está perdido ali naquele ciclo da dor e não consegue enxergar nada para além disso. É que nem teve um dia desses que meu marido estava aqui e falou assim: ai, como eu queria poder levantar todo dia a hora que eu quisesse. Porque ele estava se referindo ao horário que ele tinha que sair para trabalhar, que era muito cedo. Falei, olha só, desprograma e atualiza agora. Porque se você chegar agora no seu emprego e for mandado embora, você não vai ficar tão feliz de poder acordar a hora que você quiser. Então você desprograma e atualiza isso. Pode parar, não. Você vai acordar cedo muito feliz que você está ganhando seu dinheiro, seu bom dinheiro. Vamos parar com isso. E esses pactos, esses contratos, eu me lembro de um caso que a Helene, a canalizadora, né, da técnica da terapia multidimensional, traz isso como exemplo no livro dela, e quando ela vai explicar do que se tratam os pactos, os contratos e os acordos, que ela narra de uma experiência pré-natal, que é isso que a Stephanie falou aqui pra gente, que é uma experiência antes da vida que você está vivendo aqui agora. E aí vamos supor que uma mãe e uma filha viviam em um cenário de guerra e tinha muito medo envolvido na questão delas se perderem uma da outra, delas se separarem, por causa das circunstâncias de guerra do país em que elas viviam na época em que elas viviam. E aí elas fizeram um juramento de que acontecesse o que acontecesse naquela circunstância ali, elas jamais se separariam. Porque naquela circunstância, aquilo se aplicava, que era uma circunstância de guerra, de fome, de solidão, não tinham mais familiares, só tinham uma outra, então elas fizeram esse pacto do tipo, não vamos nos abandonar, isso aqui vai ser incrível pra gente. Corta a cena, elas vêm numa outra vida, juntas, como mãe e filha, vamos dizer aqui, mas aí não conseguem se separar no sentido de essa filha casar e trilhar a vida dela, trilhar o caminho dela de sucesso, a mãe viver a vida dela, viajar o que precisar viajar, separada da filha não consegue. Por quê? Tem esse acordo do passado de que aconteça o que acontecer, nós não vamos nos separar. E aí isso interrompe aquele caminho daquela vida atual, que não é uma circunstância de guerra, não é uma circunstância de solidão, mas aí por causa dessa dor do passado, que foi firmado esse acordo, na vida presente, essas pessoas não conseguem evoluir, não conseguem vivenciar e experienciar a vida da melhor maneira possível porque estão presas ainda em circunstâncias passadas. E é disso que se tratam os pactos e os contratos e os acordos que a gente faz aí. E tem isso também nessa questão da pobreza. Quando a gente faz pactos de pobreza, por exemplo, é comum que se você é algum sacerdote de alguma religião, algumas religiões exijam isso de você.
você faça um pacto de pobreza. E aí você carrega isso, às vezes é tão poderoso que você carrega para outras experiências que você vai ter aqui. E aí a pessoa às vezes não sabe por que que ela tanto trabalha, por que que ela tanto corre atrás e por que que ainda assim a vida não sorriu para ela. Provavelmente você tem um pacto de pobreza aí que você precisa olhar. Então, assim, essas experiências elas vão e a gente fala muito disso aqui, porque a gente tem experiência com isso de atendimento, né? De sessão, atendendo outras pessoas que trazem inúmeros acordos. E até nos autoatendimentos, que a gente se trabalha muito também e percebe o quanto desses acordos a gente vai fazendo ao longo da vida, não só em outras vidas, mas nessa existência atual, e que vão impactando negativamente. A gente tem que ali, ó, reprogramar cada uma desses acordos que a gente faz. Não, e aí é É, muito interessante isso, Babi, porque me vem aqui, eu tinha uma fala que eu sempre falava, eu não tenho dinheiro. Principalmente a gente que tem criança, então assim, você sai na rua, a criança te pede milhões de coisas ao mesmo tempo. Na verdade, é uma escolha, né? Não comprar tudo aquilo que aquela criança quer Uhum. naquele exato momento. Mas até eu ter essa consciência, eu não, até eu entender que isso era um contrato que eu fazia, né, um acordo ali, um voto de pobreza que eu decretava sobre a minha vida, então eu falava todos os dias essa fala, gente, todos os dias. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro. Já desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, né? Então, assim, só aqui dentro, abre parênteses, e até que eu aprendi a fluir isso. E aí hoje eu aprendi a falar para minha filha que eu escolho. Lilian, hoje eu escolho não usufruir disso. Lilian, hoje eu escolho não comprar isso. E aí, às vezes, ela não entende, porque como ela é uma criança, né? Então, às vezes, ela vem com os terríveis porquês que não acaba nunca. Mas por quê? Mas o porquê? Mas o porquê? Então, a gente tem que ir tendo esse jogo de cintura para que você não entre no pacto, porque senão você fala ali, eu escolho, entendeu? Então, assim, aí você acaba que você perde aquilo ali. Então, assim, hoje, depois de muito tempo, ela já entendeu, porque depois eu expliquei para ela a importância dessa fala. Então, hoje ela já não discute mais. Ela entende que aquilo ali não é o melhor momento. Mas, assim, de início, não é algo simples que você começou hoje, identificou e falar, ai, pronto, então a partir de agora eu vou falar que eu tenho todos os dias dinheiro para tudo e tudo vai fluir e tudo vai. Não, não é assim. Porque você tem que ir mexendo ali com mecanismos de desprogramação, né? Neurobiológica, né, da neurociências, que vem desde a nossa infância, de tudo aquilo que a gente escutou dos nossos pais, de tudo aquilo que a gente ouvia das pessoas e que a gente ainda escuta das pessoas que têm mais intimidade com a gente. Por quê? Porque as pessoas, a gente só chega para o outro para falar de qualquer coisa que venha conversar com a gente de acordo com a nossa experiência daquilo. E isso é muito engraçado, porque se você chega hoje para falar com um dono de uma mega empresa, ele nunca vai te desmotivar a fazer nada. Mas se você fala com uma pessoa que não tem essa experiência, que não teve esse campo de experiência na vida dele, ele vai falar para você que esse dinheiro que você vai investir é bobeira, né? Que você tem que fazer outra coisa com esse dinheiro. Então, entender isso fez uma diferença, porque no decorrer do tempo eu fui entendendo como a minha mente funciona, para que eu vá desprogramando ela, porque cada mente é uma, não tem como a gente falar que a minha desprogramação é a que vai funcionar para você, não, porque a sua experiência com esse determinado pacto, esse determinado acordo é diferente do meu, né? Por mais que são os mesmos pilares. E aí eu fui aprendendo isso no decorrer do tempo. Hoje ela também já entende. Quando eu falo, eu escolho não usufruir isso hoje, numa outra oportunidade vamos fazer. E na melhor oportunidade vai chegar. E aí hoje já segue o baile, mas no início foi muito difícil, principalmente com questões de dinheiro. Foi muito difícil de fazer essa desprogramação, porque os porquês eram infinitos. Ela queria a todo custo entender aquele porquê, e eu não sabia como sair daquilo ali sem fazer o acordo, né? Sem fazer o pacto. Então, assim, muitas das vezes eu ainda voltei, firmava, e aí tudo foi alinhando. é, me veio aqui sobre a questão também da ancestralidade, né? Que a gente carrega esses pactos, os acordos que são dele. Além de tudo, isso é transferido espiritualmente, energeticamente, para a gente pelo nosso DNA também, né? Que tá ali as informações. E eu lembro que eu atendi uma cliente e eu acessava
muito a energia sexual usada de forma errada, né? E aí, quando eu fui compartilhar com ela, ela falou assim: ah, mas isso não tem nada a ver comigo. Porque eu passei 6 anos, 7 anos da minha vida sem fazer sexo, né? Sem usar a minha energia. Eu canalizei para outra coisa. Daí tem muito a ver, né? Porque como os ancestrais dela usaram de forma errada, foi um pacto que ela sentiu em fazer e eu não vou utilizar da forma que eles usaram. Então a gente tem que ficar e observar isso também, porque, tipo, eu conheço uma pessoa que ela ouviu a família passando muita fome, muita coisa, muitas situações precárias na infância e determinou para ela, foi um pacto ali, que ela nunca mais ia passar aquilo. Então, na forma material de correr atrás de dinheiro, essas coisas, essa pessoa, ela move dinheiro, porque ela fez um pacto ali que ela não vai passar a mesma coisa que a família dela passou. Mas para tudo isso precisa de um equilíbrio, né? E quando você encontra esse equilíbrio, é, fica saudável. Porque se não tem os pactos saudáveis também, tem os pactos que não agrega a gente. Assim como, por exemplo, quando a gente entra em uma seita, sei lá, numa religião, a gente está fazendo pactos ali, né? A gente está atrelando a alguma instituição. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente está atrelando, porque às vezes a egrégora que está ali, as pessoas que estão formando aquela instituição, carregam em si Uhum, algumas crenças que te limitam. Então, exatamente. observem, analise, observe como que as pessoas se comportam, tipo, como que agem, né? Porque aí você vai ter uma base assim, e às vezes é necessário realmente quebrar os contratos, porque você vê que aquilo lá não te eleva mais, e cada um segue o seu caminho, tá tudo certo. Mas para isso precisa fazer um trabalho energético para quebrar esses contratos. E alguns contratos, eles demoram anos para ser quebrados. Porque tem muita carga energética que não vem só dessa vida, e outra também. Eu lembro que no meu primeiro ritual, foi um ritual celta, e aí a gente fazia uma oração para liberar esses pactos e acordos, porque ainda estavam amarrando a gente em acessar essa plenitude, alegria. Então, ou seja, os celtas já faziam essas orações antigamente, né? Eles já se conectavam com essas informações de pactos, contratos, da maneira deles, mas eles já reconheciam isso. Então, é isso que eu sinto falar. Só voltando aqui um pouquinho no que Stephanie trouxe sobre essa pessoa que eu conheço fez um pacto aqui de que ela nunca mais vai passar necessidade, ela consegue manifestar dinheiro. Oba, vou fazer pacto para manifestar. Não adianta, porque essa pessoa com certeza colhe desafios desse pacto de manifestar o dinheiro. Porque aí ela manifesta o dinheiro, sim, mas a que custo? Essa saúde física, como é que tá? Essa saúde mental, como é que tá? E essas são coisas que a gente não presta atenção quando vai criar alguns pactos e acordos. Porque a gente está preso numa visão micro, ignorando todo o resto que está à nossa volta. Por exemplo, essa pessoa, ótimo, não tem problema de manifestar dinheiro. Mas e aí? O que adianta ter dinheiro se você não tem saúde para usufruir daquilo que você projeta de dinheiro no mundo? Que adianta você não conseguir lidar mentalmente com o dinheiro que você faz, porque você se sente culpado, você se sente na obrigação de fazer todo mundo feliz e doar aquele dinheiro para todo mundo. Então você tem, mas nunca tem. Então, assim, são O dinheiro vai muitos. rápido, né? Da mesma forma que Exatamente. chega, vai embora. Aquele negócio que a gente fala do meme, né? Que o dinheiro mal chega na conta e já sai. É isso. Isso. Eu posso dar um exemplo de um acordo que eu fiz comigo, que é saudável, que é me alimentar melhor e ir na academia, fazer atividade física. Então eu escolho cuidar. Foi um acordo que eu fiz comigo. Eu falei assim: eu vou levantar todos os dias e fazer meia hora de atividade física, porque eu escolho cuidar de mim de uma outra forma que eu não cuidei. E atrás disso, que eu não estava fazendo esse movimento, era um acordo totalmente ao contrário, com medo de ser traída. Sabe? Eram umas crenças assim que estavam pegando e eu fiz um acordo comigo para não cuidar do meu corpo com medo do que poderia acontecer. Então, é umas coisas que a gente tem que ficar, assim, Atento. ligadas. Isso. Não, e é exatamente isso, né? Saber entender. Primeiro, reconhecer. Como que eu reconheço, então, se eu tenho pactos, acordos na minha vida, né? Quando não flui, quando não tá leve. Quando não tá leve, qualquer assunto e qualquer determinado pilar da sua vida é porque ali tem pactos, contratos e acordos para ser olhado, né?
Então, o primeiro passo é esse, a gente ter essa noção, para que a gente depois procure saber como que eu vou trabalhar esses pactos, como que isso vai limpar dentro de mim, porque não adianta eu também limpar o pacto se eu não estou compreendendo de onde ele está vindo. Entendeu? Se eu não busco a raiz, eu vou ficar ali tampando ali o barco furado ali com o pano, mas ele vai afundar em determinado momento. Então, não adianta você só falar, então tá, então agora eu vou olhar todos os meus pactos, contratos e acordos e minha vida vai, ó, supitar. Não, você vai olhar, você vai limpar, eles vão voltar, você vai emergir neles de novo, mas com uma clareza muito grande que cada um que você limpa, cada um que você trabalha, cada um que você reconhece, você faz exatamente isso que Stephanie trouxe. Depois de todo esse trabalho, você tem a condição de escolher quais são os pactos que você vai fazer agora na sua vida. E aí, gente, quando você tem a varinha na mão de escolher quais são esses pactos, aí sim a gente começa a ver a vida fluindo, a gente começa a ver tudo ganhando outra cor, outro sentido, e fica tudo mais leve, né? Então é um processo, não é algo também que uma sessão de terapia você vai chegar lá e vai limpar todos os pactos, não, hein? Pelo amor de Deus, não é Deus, deusa, não é, não me venha pra terapia querendo achar que uma sessão vai limpar tudo, não. Não é assim. Mas saiba que é algo muito importante de se olhar quando a gente começa a entender que se algo não está fluindo, é porque ali tem algo para a gente imergir ali, além daquilo que nossos olhos estão vendo, né, menina? Sim, acho que a repetição de ciclo também é um dos grandes sinais que a gente está Sim. com pactos e acordos, porque sempre vai repetir. E aí, assim, o que eu sinto que com os pactos e acordos vêm as crenças limitantes que sustentam, né? Vêm os pactos e acordos, é como se fosse a base, e as crenças que limitam, que não consegue, você não consegue ter visão de que tá fazendo, repetindo esses ciclos, e a única solução realmente é terapia, porque aí você vai tirando essas crenças, as camadas mais fortes, assim, e aí você consegue acessar, a gente, como terapeuta, a gente consegue acessar e ajudar o cliente a liberar essas crenças, esses pactos que estão ali enraizados, e como a gente disse, às vezes nem vem dessa realidade, vem de outras realidades, a gente não faz a mínima ideia que está influenciando a nossa vida. Inclusive, eu estou num processo de solução de uma, mas eu só estou confiando porque eu já acessei, mas eu não preciso ficar desesperada, porque eu sei que vai acontecer. Mas já, e aí diante disso eu consigo perceber quais são os padrões, o que que eu estou fazendo, que está me limitando, e por isso que as coisas que eu quero não tá chegando da forma que a minha mente queria, né? Enfim, passa a palavra. Sim, e tem uma outra coisa que a gente pode se atentar também, para perceber se ali é um possível acordo que você tenha, é estar atento às repetições das frases, coisas que você sempre fala, coisa que está sempre no teu vocabulário, como esse exemplo que a Fabi trouxe do eu não tenho dinheiro. Tem outras coisas também, do tipo, eu lembro muito, eu tenho umas tias que elas têm o costume de dizer isso, do tipo, ai, pobre sofre. Ai, pobre sofre. E claro que isso é num tom de piada, de anedota, mas que são frases que você está ali reafirmando aquela coisa para você. Então não tem a possibilidade. Ah, mas qual o problema de falar que o pobre sofre? Porque provavelmente essa pessoa não está achando que o pobre é o outro, ela está achando que é ela mesma, e por isso ela deve estar passando por aquilo ali. E aí tem a outra questão que é o do quando a esmola é muito grande, o santo desconfia, ou seja, chega alguma coisa legal para você, o universo te presenteia com alguma coisa, você já acha que tem algo de muito ruim para vir. Isso também é algum tipo de acordo que você tem ali, algum tipo de crença limitante e que está te impedindo, às vezes, de seguir em frente, de prosperar, de ser mais feliz, de ter uma vida mais fluida. Isso são aspectos bem importantes. Então, também se atentem as frases que vocês sempre ouviram e as frases que vocês sempre repetem, vocês mesmos falam isso para o mundo, assim. E é Exatamente. importante olhar também a questão do como que melhora isso, né? Exatamente isso. Então, assim, esse foi um episódio sobre pactos. Eu acho que dá para depois a gente ir trazendo mais sobre isso, né, meninas? Porque é algo que dá para a gente trazer bastante para aprofundar e trazer conhecimento para todo mundo que vai assistir. Mas hoje eu quero deixar então aqui, quem assistir a gente,
Deixa nos comentários pra gente quais são essas frases que vocês mais falam no dia a dia. E aí nós vamos identificar para vocês se isso é um contrato, um pacto ou um acordo. E aí a gente vai trazendo para vocês aqui nos comentários como ir trocando e como vocês fazerem a melhor escolha dessas frases aí de contratos, pactos e acordos. E no mais, a gente agradece muito esse episódio de hoje. A gente pede que você curte, compartilha, divulgue para o máximo de pessoas, porque realmente saber se você tem esses pactos é muito, muito importante. E também, se você não gostou, curte, compartilha também do mesmo jeito, só para ver aqui como a gente está bem alinhada hoje, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Meninas, quer trazer alguma coisa? Só quero falar uma coisa aqui. Vai lá no Instagram também seguir a gente. Não sei se que eu viajei, Isso. que veio a informação e eu viajei. Mas siga a gente no Instagram. E outra coisa é que me veio, a gente vai colocar lá no Instagram, alguns filmes que trazem pessoas que fazem esses pactos e acordos, que é bom a gente aprender com os filmes também. O que a gente faz na nossa vida. Inclusive, eu vou indicar lá no Instagram uma série que eu assisti essa semana que fala muito sobre isso. As juras de amor, essas coisas que tem a ver com os pactos, acordos. Bem a Então é cara isso, dos Dias dos gente. Namorados. Bem a cara dos dias dos namorados. Então é isso. Você quer saber aí se no dia dos namorados você tá com um pactozinho básico? Segue a gente no Instagram, vai estar tudo aqui nas descrições e traz aqui pra gente aqui quais são as frases que você sempre fala, que nós vamos identificar se tem contratos, pactos e acordos com elas. Até mais. Beijo. Beijo.